Todo cristão é um soldado e você se alistou no dia que aceitou a Jesus. Você tá vivendo uma guerra e pode ser que você nem tenha percebido isso ainda, por isso que só tá tomando na cabeça. Então vem comigo, porque se você entender essa verdade do Evangelho de Deus, sua vida com ele vai ficar melhor. Você já deve ter ouvido falar que a igreja é um hospital, mas isso não é bem verdade. Porque em um hospital a pessoa só vai quando tá doente, quando tá precisando de alguma coisa. A pessoa ficou boa, tomou alta, vai embora do hospital. Isso traz uma mentalidade errada, de achar que você só tem que ir pra igreja, tem que ter uma vida com Deus, quando alguma coisa tá dando errado. A analogia certa pra igreja, pra vida com Deus, seria um quartel-general. Num quartel-general tem um hospital, para os soldados se curarem das feridas da batalha, só que o seu único objetivo não é esse. O objetivo de um quartel-general é preparar os seus soldados pra guerra. E você, cristão, tá em guerra. O Novo Testamento é cheio de linguajar militar, porque justamente você está em uma guerra, exatamente. Começando com a palavra evangelho. Evangelho significava boa notícia e era entregue por soldados. Quando Roma ganhava uma batalha, chegavam os soldados trazendo essa boa notícia. Quando nascia um novo imperador, também era entregado a boa notícia chamada de evangelho, que dizia que eles venciam a batalha e Roma chegou naquele lugar. E a palavra apóstolo, que é aplicada para os 12 discípulos, ela significa enviado, embaixo de autoridade para realizar uma missão. Para vocês não me chamarem de maluco, conspiracionista, eu vou trazer as palavras de Paulo. Paulo disse o seguinte para Timóteo, que era o seu filho na fé: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se envolve com coisas dessa terra, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. O próprio inimigo não quer que você perceba que tá no meio de uma guerra, porque um soldado distraído no meio da guerra é o primeiro a cair. Imagina o seguinte contexto: você tá no meio de uma guerra, escolhe uma, tem várias acontecendo aí, e do nada, no meio da trincheira, o seu amigo que tá do seu lado se levanta e fala: cara, eu tô afim de tomar um sorvete. Ele sai da trincheira, começa a andar no campo de batalha com a bala cantando de um lado pro outro, atrás de um carrinho de sorvete, porque ele esqueceu que tá no meio de uma batalha. Com certeza ele vai ser atingido no momento que ele botar a cabeça pra fora. E esse possivelmente é você, que não entendeu ainda que tá no meio de uma guerra pela sua vida e tá entregando ela de bandeja pro inimigo, buscando coisa que não faz o menor sentido se você estiver no meio de uma guerra. Você tá literalmente no meio de uma guerra que vai decidir aonde você vai passar a eternidade e aonde aqueles que você ama vão passar também. Não se distraia, tenha foco. Porque a partir do momento que você lembra que tá numa batalha e está bem equipado para tal, o inimigo não tem chance contra você. E Lucas, mas o que é esse equipamento? Cara, o contexto militar da vida com Deus é tão real que tem um trecho lá em Efésios 6 que basicamente diz qual é a armadura de Deus para você lutar nessa batalha, para que quando chegar o dia mau, o dia difícil, você consiga resistir ao diabo, começando com o cinto da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O cinturão nessa armadura, que basicamente é a armadura romana, segurava todo o resto. É basicamente você ter a sua identidade firmada na verdade de Cristo, sobre o que Cristo diz que você é. Basicamente o inimigo vira pra você e lança mentiras. Ele diz que você é um órfão, que você não é amado, que você foi um erro, que você não tem propósito, que você não pode ser perdoado. Então quando você veste o cinto da verdade, a verdade de Deus vem sobre você. Basicamente ele diz que você é perdoado por Deus através da graça do sacrifício de Cristo, que Deus é o teu Pai, diz que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe, quando seus ossos ainda nem sequer eram formados, ele já te conhecia, que nada pode te separar do amor de Deus, e aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a recompensa. Em seguida vem a couraça da justiça, é basicamente aquela parte da armadura que cobre o seu peito, que te reveste, protege os seus órgãos vitais, basicamente a justificação. É um processo da salvação, é aquele feito por Jesus lá na cruz, que acontece a partir do momento que você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você é justificado pela fé em Cristo. Então essa justiça de Cristo protege o seu coração dos ataques vindo pelo inimigo para tentar te destruir. Você tá em guerra, vai vir ataques diretos contra o seu coração. Em seguida vem o escudo da fé. A armadura nessa passagem do texto é uma armadura romana, e eles eram conhecidos por serem uma parede de escudo impenetrável. Enquanto eles estivessem em unidade, nada passava. Então o inimigo deles lançavam flechas pegando fogo, não com o objetivo de acertar o escudo deles, mas com o objetivo de acertar o chão. A terra era seca, essa flecha atingia o chão, tacava fogo no mato. Os soldados que não estivessem preparados entravam em desespero e fugiam da formação de escudos, e quando eles fugiam, eles estavam vulneráveis. Então a palavra diz: pro escudo da fé,
parar a flecha antes dela atingir o chão. O escudo serve para quando lançarem essa flecha contra tudo aquilo que você acredita, contra o seu Deus, contra os seus ideais, você parar ela no escudo da fé. Quando você deixa essa dúvida passar e atingir ao chão à tua volta, aquelas dúvidas vão crescer dentro do seu coração e vai fazer você perder a formação e ser derrotado na batalha, porque você tá em guerra e o inimigo joga sujo. A próxima etapa é o capacete da salvação, aquilo que protege a nossa mente, porque nós lembramos que nós não somos salvos por obras ou pela força do nosso braço. Nós somos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus, algo que nós recebemos de graça. E isso se chama graça. Então, quando o inimigo tentar, dizendo que você perdeu a salvação e não é digno do Senhor, lembra que não é pela força do seu braço, mas sim pelo sacrifício de Jesus. Todo bom soldado também sabe manejar muito bem a sua espada. Ela serve para defesa e para ataque. E aqui a nossa arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todo bom soldado conhece a palavra. Cristo, quando foi tentado no deserto pelo diabo para resistir ao próprio capeta em pessoa, ele não usou mais do que alguns versículos da Bíblia para você ver quão poderosa é a espada da palavra e você deixando ela parada. Irmão, vai treinar o manuseio da palavra, é você conhecer a Bíblia. E por último, aquilo que está nos pés dos soldados, aquilo que deixa a marca no chão onde ele passa, que é basicamente as sandálias da pregação do evangelho da paz. Como queremos andar ao lado de Jesus se nós não vestimos os seus sapatos? E os sapatos de Jesus era a pregação do evangelho. Por onde Jesus passava, pessoas eram transformadas. Por onde esse exército de Cristo passa, o evangelho é pregado, almas são resgatadas e pessoas são salvas do inferno através da pregação da palavra. Todo bom cristão calça essas sandálias e por onde passa deixa marcas de Cristo. E tudo bem, agora você sabe que é um soldado, tá alistado no exército do Senhor e já sabe qual é a armadura que você tem que usar. Então qual é a sua posição nesse exército? Eu vou dar destaque em uma função que você tem nesse exército, atalaia. Pode parecer uma palavra estranha, mas é um vigia, aquele que está acordado com os olhos abertos enquanto os outros estão dormindo. E sua função é alertar aqueles que dormem. Em Ezequiel 3, Deus diz o seguinte: eu te coloquei como atalaia. Se eu colocar uma pessoa no seu caminho para alertar que ela está indo para um caminho de morte e você não o fizer, você vai ter responsabilidade pela vida dessa pessoa. Mas se você pregar minha palavra e essa pessoa não quiser mudar os seus maus caminhos, o seu trabalho foi feito e você não tem mais responsabilidade sobre isso. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você está desperto. É como se estivesse no meio de um acampamento de noite com todo mundo dormindo e do nada você acorda, você levanta, é o único de pé. A vida daquelas pessoas à sua volta se tornou a sua responsabilidade. Porque se você vê o inimigo vindo e não alertar aqueles que dormem, o sangue deles vai estar nas suas mãos, você vai ser um traidor e um covarde. E aqui é a pregação do evangelho. Quando a gente não anuncia as boas novas do Senhor, não evangeliza, não fala da palavra de Deus, não vive uma vida que prega a Cristo, nós não estamos cumprindo a nossa função de vigia e não estamos alertando aqueles que estão dormindo e estamos permitindo que eles morram sem nem ter a oportunidade de serem salvos. E cara, é interessante porque esses soldados vigias ficavam no alto de uma torre enquanto durassem o seu turno. O alto da torre era o lugar mais alto, o lugar mais próximo do céu. E às vezes o alto dessa torre pode parecer solitário, pode parecer que ninguém tá vendo, mas no alto da torre é onde tá só você e Deus. E no alto dessa torre é onde você ouve a voz de Deus. É onde ele fala ao seu coração e você escuta. E após essa palavra em Ezequiel 3, tem várias em sequência que ele diz: eu ouvi a voz do Senhor dizendo. Quando você assume essa posição que o Senhor te encarregou, você vai ouvir a voz do Senhor e vai repassar para os outros aquilo que você ouviu no secreto, quando estava no alto da torre, apenas você e Deus. E você não vai ter que vigiar para sempre, você vai ter que vigiar apenas no seu turno. Entenda o seu turno como o tempo que você está vivendo aqui na Terra. O que você está fazendo no seu turno? Você está sendo um bom soldado de Cristo, preparado para a batalha, devidamente bem trajado com a armadura do Senhor, alertando aqueles que dormem, ou você está distraído? Você vai só viver uma vez. Viva da melhor forma possível. No céu, você não vai precisar mais orar por cura, porque não haverá doenças. No céu, você não precisará pregar o evangelho, pois lá todas as pessoas já serão salvas e estarão vendo o próprio Deus. No céu, você não vai ter que vencer a sua vergonha para evangelizar ninguém, porque se você não evangelizou na terra, muito possivelmente essa pessoa não vai estar no céu. Eu já vi gente falando: aproveite a vida porque você vai viver apenas uma vez, com um ideal errado, falando aproveite para beber e em festas ficar com um monte de pessoas, mas a realidade é: aproveite a vida de Deus, porque você vai viver apenas uma vez. Só nessa vida você vai evangelizar, orar por cura, entregar palavras proféticas e em viagens missionárias e ser ousado no Senhor. E sabendo que só se vive uma vez, eu aproveitei a oportunidade. Eu aceitei o convite para ir para uma viagem missionária para o México, pregar a palavra de Deus.
em uma terra estrangeira, em um lugar que eu não conheço, para pessoas que precisam conhecer a verdade do evangelho. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que a missão nunca é feita sozinho. Não sou apenas eu que estou indo com a minha equipe, mas todo aquele que apoia e ajuda a missão. Então eu te peço, se você tem oportunidade e quer fazer parte do que Deus está fazendo na terra, apoie a minha vida. Eu vou deixar o QR Code pro Pix aqui do lado e ele aqui também na descrição do vídeo. Mas a palavra de Deus disse bem claro que aquele que apoia a missão recebe a bênção da missão. Então se você tem oportunidade, faça parte do que Deus está fazendo na terra. Seja indo pregar, apoiando aqueles que estão pregando, igual eu estou pedindo para vocês, ou orando pela minha vida e orando pelos que vão. Nós vamos viver apenas uma vez, então pregue a palavra em toda oportunidade. Faça parte daquilo que Deus está fazendo nas nações, não fique parado. Quando eu voltar dessa missão, eu vou gravar um vídeo para vocês, mostrando tudo que Deus fez em uma nação estrangeira, através do apoio de vocês. Por hoje o vídeo é isso, mas eu não poderia deixar de agradecer aos membros desse canal que ajudam a produção de conteúdo ser possível. A Yesmela, Agno João, Ademir Júnior e o meu amigo PH. Não se esqueçam de se inscrever pra gente se ver no próximo vídeo e que Deus abençoe vocês.